Boa noite, pessoal do quinto período de Ciências Contábeis. Hoje é terça-feira, dia da nossa aula, né? Então, eu estou postando esse vídeo, ele também está naturalmente no YouTube, e para que substitua em parte, pelo menos, a nossa conversa presencial em sala de aula. Não é isso mesmo? Eu já passei a apostila, que será a base, né, para essa aula, a base do material, né, teórico para vocês, né? E vamos continuar então a parte de operações de crédito que a gente tinha começado e vamos ver se a gente conclui nessa aula e no máximo na outra, não é? É bastante importante conhecer essas linhas de crédito, principalmente para o contador, não só para que ele possa orientar seus clientes, como também possa fazer a contabilização correta dessas operações. É isso mesmo? Bom, para operações de investimento, como eu já disse, nós não temos muitas linhas de crédito disponível no mercado. Mas nós temos o sistema BNDES que praticamente faz quase todo o volume, né, de operações de crédito. O sistema BNDES ele é composto, então, pelo BNDES propriamente dito, né, e por duas subsidiárias, que é a Finame e o BNDESPar. Né? O BNDES em si, não é, financia o quê? Instalações, realocações, né? Ampliação, barracões, não é isso? Essa é a parte de investimento de instalações, é feito pelo BNDES. Essa mesma linha do BNDES, ela também financia o capital de giro associado, que seria aquele capital de giro que você vai necessitar logo no começo das operações, quando elas estão ampliadas. Não é isso? Há necessidade de um capital de giro de um volume maior. E qual é a grande vantagem? Você vai poder incluir esse capital de giro na operação, né, de crédito, e com isso você vai pagar esse capital de giro ao longo de algum tempo, não é isso? Bom, um capital de giro que você não consegue normalmente. O capital de giro normalmente é para 3 meses, 6 meses, não é isso? Às vezes até um ano em algumas situações, mas é muito difícil. A maioria das vezes você tem um prazo um pouco mais curto para pagar o capital de giro. No caso, o capital de giro associado, você tem um prazo mais longo. Então, é feita uma operação para ampliação das instalações, normalmente o prazo é grande. O BNDES entra em torno de 80%, né, na maioria dos casos, 80% dos recursos, e o cliente entra com os restantes, com a parte restante. Então, há um comprometimento sempre do beneficiário final, de quem está tomando esse financiamento. Acho que não poderia ser diferente, não é isso? São recursos públicos. A diferença, então, é que o risco da operação, quando é repassada pelos bancos, né, é do próprio banco. Isso é muito importante. Muito importante. As pessoas acham que o risco de BNDES é sempre do governo. Não é. Né? Em operações acima de 10 milhões, em que pode ser feito diretamente com o banco BNDES, né, sem precisar de repassadores, aí sim, né, nós vamos ter o risco totalmente do governo, totalmente do BNDES. Mas a grande maioria das vezes isso não ocorre, não é isso? A grande maioria das vezes são repasses de outros bancos. Esses bancos são remunerados pelo BNDES, né, porque eles tomam esse recurso sem ter que captá-los no mercado, tomam do próprio BNDES e devolvem quando o prazo da operação terminar, independentemente se o cliente pagou ou não. Então, essa que é a questão. Nesse momento, o risco é do banco que repassou. Vamos dar um exemplo. Eu fui lá como cliente, né, tomar uma operação de crédito no Santander e o risco dessa operação é do Santander. Ele é que tem que fazer o exame do meu cadastro, ver a minha capacidade de pagamento, a minha elegância no cumprimento das obrigações, e quando vencer a minha operação, ele tem que devolver esse recurso ao próprio BNDES. Não é? O BNDES não vai aceitar, não, o cliente não pagou, espera mais um pouquinho. Não, isso não existe. O risco é sempre do banco repassador, quando ele usar os recursos do BNDES. Uma coisa interessante, então, os valores são aqueles do projeto, não é isso? O banco entra normalmente com até 80% do financiamento. A taxa de juros é a taxa de juros de longo prazo, chamada TJLP, mais algo em torno de 6% ao ano. Isso dá 8, 9% ao ano.
nas operações de BNDES. Assim também será nas operações de Finame e outras operações também do BNDES. Há uma coisa interessante para dizer, é o seguinte: quando eu falo em linha de crédito do BNDES, elas têm a linha básica, né, que eu acabei de falar aqui, mas os bancos criam outros produtos também específicos para determinados setores, mas é sempre na mesma linha do BNDES, não é isso? Então vocês vão ver BNDES que apoia a agricultura, BNDES que apoia a parte da imprensa, que apoia a escola, que apoia os pequenos negócios, enfim, né? Vai variando, né? Depende daquilo que o governo quer incentivar naquele momento. Porque o BNDES é um banco de fomento, um banco de desenvolvimento. Então não podemos esperar nada que venha dele que não seja para criar empregos. Uma coisa muito importante, né, no BNDES, principalmente quando a gente for falar de máquinas e equipamentos. Mas a intenção do BNDES é gerar emprego no Brasil. Então, os produtos têm que ser novos, não é isso? E de fabricação nacional. Se for de fabricação estrangeira, tem que ter um índice de nacionalização alto, né, que é determinado para cada linha de crédito. Bom, se o assunto for máquinas e equipamentos, né, aí já temos a Finame. A Finame é que faz o financiamento de máquinas e equipamentos. As condições basicamente são as mesmas. Eu tinha esquecido de falar, mas nesses empréstimos, nesses financiamentos, normalmente há um período de carência. O que significa período de carência? É aquele período em que você não vai pagar, né, os juros. Você não vai pagar o capital, desculpa. Normalmente você paga somente os juros durante o período de carência. É para dar aquele fôlego, né, para que a empresa possa assimilar aquele aumento de produtividade, se estabelecer no mercado com aquele aumento de produtividade e conseguir pagar o financiamento. Então, no período de carência, e todo financiamento de investimento normalmente tem um período de carência, né, aquele período em que você paga somente os juros. É interessante você pagar os juros realmente, os juros e a correção monetária, né, caso haja. Porque senão vira uma bola de neve, não é isso? Mas a parte de capital, e você não consegue pagar lá na frente. A parte de capital, você vai pagar ao longo daquele prazo que você contratou. Então, a Finame, no caso, financia máquinas e equipamentos. Quando você vai fazer um investimento em que tenha instalação e mais máquinas e equipamentos e mais capital de giro associado, tudo é feito num contrato só. Você não percebe isso. O tomador do empréstimo, né, seu cliente, ele não percebe o que é BNDES, o que é Finame. Mas, normalmente, o que se faz? Num contrato com o BNDES, contrata-se as instalações e o capital de giro associado. Um segundo contrato, você faz o financiamento das máquinas e equipamentos com a Finame. Mas a operação é uma só. Não é isso mesmo? Os prazos e tal, tudo combinado ali dentro do contrato. É isso mesmo? Bom, essa é a parte do BNDES. A outra parte do BNDES que eu falei, o BNDESPAR, né, que eram 3 partes, é um banco de participação. Então, não chega até a gente, né, porque são grandes obras de governo e tal, e que o governo participa através do BNDES, né, e depois sai. Não é isso mesmo? Depois que a obra está estabelecida, que ele fez uma parceria com a iniciativa privada, o governo sai e a iniciativa privada assume tudo isso, né? É que as grandes obras nacionais, se você deixar somente por conta da iniciativa privada, pode ser que você não tenha sucesso. Pode ser que eles não queiram investir tudo, né? Por isso que o governo precisa participar e ele participa com o BNDES. Uma outra linha de crédito também que existe fora do sistema BNDES é o PROGER, né? O Programa de Geração de Emprego e Renda. É um financiamento também para máquinas, equipamentos, ampliações, etc. Somente que tem um detalhe, né? Ele só é operado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. E só atinge micro, pequeno e médios empresários no máximo. Não é? Qual que é a grande diferença, vamos dizer assim? É que o PROGER, do PROGER para o BNDES, é que o PROGER é uma linha de crédito mais flexível. Você pode trabalhar com máquinas e equipamentos usados, desde que tenha plenas condições. É lógico, é feita uma avaliação disso. Porque, às vezes, para o pequeno, para o médio, até para o micro, não há necessidade de ter um equipamento novo, uma máquina, um maquinário novo, né? Ele, às vezes, é usado, mas está em excelentes condições, não é isso mesmo? Com vida útil legal ainda preservada e tal. Vocês conhecem bem o que é vida útil legal,
né? A gente vai falar isso, inclusive, quando falar de leasing, né? Isso vai ser muito importante. Mas dentro daquela vida útil legal pode ser bem usado, não é isso mesmo? E o prazo dele é também um prazo grande, né? 5, 6, 7 anos, depende do que for, né? Dentro do projeto. Também pode ter capital de giro associado, é isso mesmo? E o juro é em torno de 0,91 ao mês, da última vez que eu olhei. O que dá também, acaba dando mais ou menos o mesmo valor da linha de crédito lá do BNDES, né? Em torno de 8, 9, 10%. Tá certo? Outra linha de crédito importante também é o cartão BNDES, que eu acabei esquecendo de falar, né? Vou falar agora, que é também para pequenos, né? E que funciona como um cartão de crédito mesmo, só que desburocratizado, é isso mesmo? Bem desburocratizado, prazo até 48 meses, e que você tem um limite de crédito ali para você comprar máquinas e equipamentos, né? Em Nova Serrana, eu lembro que eu fiz várias operações de cartão BNDES. É um cartão de crédito do empresário para que ele possa comprar máquinas e equipamentos num prazo de até 48 meses, né? Com uma taxa também bastante baixa, como são as taxas de investimento. É isso? Então, eu vou ficando por aqui nessa aula, né? E na próxima aula a gente continua. Até mais.